Vamos orar então, pessoal? Grandioso e augusto, mais uma vez na tua presença, pedimos a ti a tua misericórdia, colabora para conosco, abre o nosso entendimento, possamos estar junto contigo, possamos aprender uns com os outros e todos contigo. Pela tua misericórdia, fica conosco, abre os nossos entendimentos e expande os nossos limites. Fica conosco, Pai amado. Isso aí. Shalom a todos. Shalom. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas vamos lá. Vocês conseguem me ver, me ouvir bem? Sim. Tá dando para ler aí na tela? Sim. Então beleza. Bom, basicamente hoje é um resumão, né? Pra gente poder concluir sobre os 7 espíritos, sobre os 4 querubins. Até porque essa parte é um pouco intensa, um pouco complicada. Então, hoje é basicamente uma aula que a gente vai ler menos e tentar entender mais o que foi passado na aula passada. Eu montei alguns gráficos aqui para facilitar aqui a explicação. Aí se vocês tiverem dúvidas podem ir me parando, tá? Porque eu sei que essa parte é um pouco pesada, um pouco complexo de se entender. Beleza? Então vamos lá, eu fiz aqui alguns gráficos para tentar facilitar. E aí não tem jeito, a gente tem que voltar lá do começo, né? Então veja, vocês estão vendo aí a tela branca, correto? Aí tem aqui limitado, ilimitado e limitado, certo? Então toda essa parte branca aqui está representando o invisível, o incognoscível, aquele que é inerte. Então aqui não existia esse universo inferior, não existia o pleroma, não existia nada, somente o incognoscível, beleza? E aí, de acordo com o que a gente aprendeu, ele se diferenciou, certo? Então dentro dele mesmo, em algum momento, em algum ponto, houve uma diferenciação. Essa diferenciação nós chamamos de barbelo, perfeito? Que é o mesmo Yalro, ele é a imagem do incognoscível. Todo mundo se lembra, se recorda disso? Então o incognoscível aqui, em um determinado momento, ele se diferencia, ok? Essa diferenciação é barbelo. Então, enquanto o incognoscível é incompreensível e incomensurável, barbelo em relação ao incognoscível é reduzido, porque é uma diferenciação do mesmo, perfeito? E aí, de acordo com o que nós estudamos na aula passada, lá em João, barbelo, né, quando ele se diferencia, ele desenvolve então 5 naturezas, perfeito? Então, as 5 naturezas de barbelo, de acordo com o texto de João, tá lá: incorruptibilidade, premeditação, vida eterna, terra e presciência. Terra não, verdade e presciência, perdão. Então veja, a diferenciação do incognoscível, que é Yalro, que é barbelo, né, ele desenvolve 5 naturezas. E a combinação dessas 5 naturezas é que vai gerar então a matéria. Não existe nada fora dessas 5 naturezas. Tudo que existe está dentro dessas 5 naturezas de barbelo, de Yalro. Nada existe fora disso. Além disso, só existe o incognoscível. Perfeito? No entanto, aqui, ó, eu tenho agora as 5 naturezas, mas elas não estão combinadas. Então, se eu não combinar essas 5 naturezas, eu não consigo formar matéria. Perfeito? Não importa se é sutil ou se é denso. Se eu não combinar essas 5 naturezas, esses 5 elementos, eu não consigo formar a matéria. Então aí, barbelo, que é Yalro, também chamado de o primeiro homem,
ele se diferencia novamente. Então nasce o que nós chamamos de unigênito ou autogênese, autoconcebido. Perfeito? Então, dentro dessas 5 naturezas aqui, ele se diferencia novamente, se reduz. Por que ele se reduz? Por que ele se diferencia? Porque agora ele precisa criar, né, leis para poder modelar esses elementos. Perfeito? Por exemplo, eu quero construir uma parede, né? Eu tenho tijolo e eu tenho a água, tenho a areia e tenho o cimento. No entanto, eu preciso da colher, eu preciso da enxada para misturar toda essa matéria-prima e dar forma para aquilo que eu quero, perfeito? Então, aí nós entramos no estudo da aula passada, que são os 7 espíritos, os 7 atributos que modelam a matéria, perfeito? Então, veja, os 7 espíritos, né, os 7 rins, ou como está nessa tradução, os 7 espíritos de Deus, são 7 ferramentas, né, são 7 consciências necessárias para modelar a matéria. Então, o regente, né, aquele que possui, né, o poder para modelar os 5 elementos, precisa ter em si mesmo essas 7 consciências, esses 7 atributos. Eu não consigo fazer uma parede se eu não misturar a areia, o cimento, usar o tijolo, não tiver as ferramentas adequadas. Então, os 7 espíritos são as ferramentas pelo qual é possível modelar a matéria, modelar esses 5 elementos. Beleza? Até aí tá compreensível? Maravilha. Bom, então para não ficar aqui nas minhas palavras, agora nós vamos ler um pouquinho, tá legal? Ó, então lá no Apócrifo de João tá assim, ó. Agora, a partir da luz, que é o ungido, o unigênito, e da e da incorruptibilidade, que é uma natureza de Barbelo, pela graça do Espírito, os 4 luminares que derivam do rim autoconcebido olhavam para permanecer diante dele. E os 3 seres são vontade, pensamento e vida. Então contamos 3, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. Tudo isso dentro do unigênito, ok? E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e consideração. Então, 3 com mais 4 dá 7. E esses são o quê? Os 7 espíritos, as 7 consciências, os 7 atributos, as 7 ferramentas para se modelar a matéria. Perfeito? Aí agora, nós vamos ler mais alguns versículos que vai falar disso, tá? Dessas 7 consciências. Mas agora é importante a gente estabelecer a função. Algo que fica muito claro e que é muito importante para o entendimento é que desses 7, 3 deles, eles combinam, eles modelam essas 5 naturezas para criar aquilo que é imaterial, aquilo que é sutil, aquilo que é psicológico. Perfeito? Então, tudo que se conhece como imaterial, como sutil, é criado, é usado esses 3, que são chamados de os 3 seres, perfeito? No entanto, toda a matéria, vou repetir, toda a matéria, ela é formada por esses 4, que são chamados de os 4 poderes, ou as 4 luzes, ou como está na nossa Bíblia, os 4 querubes. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Então, veja, desde uma pequena pedra, né, até o próprio universo, né, de maneira material, você olhando ele de maneira física, estão contidas, estão dentro dessas 4 consciências.
Então, essas 4 consciências são as responsáveis, né, por revelar em si mesmo, dentro do unigênito, tudo aquilo que é matéria. Não importa se é denso, como aqui, ou se é sutil, pleroma, ok? Então, quando nós falamos do pleroma, do universo de Yahushua, a parte física, né, muito embora seja completamente sutil em relação aqui, nós estamos falando desses 4. Todo o reino do pleroma reside dentro desses 4. No próximo gráfico vai ficar mais claro. Então veja, o importante aqui nessa etapa é você entender que os 7 espíritos, as 7 ferramentas, as 7 consciências que modelam a matéria são divididas em 2 grupos. Um responsável pelo aquilo que é sutil, que é imaterial, que são atributos psicológicos, etc. Enquanto que os outros 4 são responsáveis pela formação da matéria, seja densa ou sutil. Ficou claro? Dúvidas até aí? Maravilha. Então vamos ler mais alguns versículos que vai falar que o regente, né, que o responsável por modelar os 5 elementos possui em si mesmo esses 7 atributos, também chamados de 7 espíritos. Aí vamos lá para Apocalipse 4, versículo 5 e 6. Aí está aqui, ó. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos de Yahweh. Deixa eu dar uma pausa aqui. Veja. Aqui em Apocalipse 4, né? Você pode pegar sua Bíblia e conferir aí. João está narrando uma visão, né? E a visão foram apresentados para ele elementos simbólicos, né? Para simbolizar o pleroma, simbolizar a criação e o próprio algo. Então um anjo chama ele e fala, ó, vem ver. E aí quando ele chega lá, ele vê um assentado no trono, né? Representando Yahweh. Claro que Yahweh não é um ser assentado num trono, ele é uma totalidade, mas ali é uma representação. E diante daquele trono, né? Ele viu 7 lâmpadas ou candelabros, se assim você preferir. E ele já descodifica. Ele fala que essas 7 lâmpadas são, na realidade, essas 7 consciências, essas 7 ferramentas que modelam a matéria. Perfeito? Então aquele que está sentado, ou seja, que tem um domínio de tudo, que rege tudo, possui em si mesmo os 7 espíritos, essas 7 ferramentas que modelam a matéria. Beleza? Aí ele continua lá. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Já já nós vamos entrar nesses 4. Que é uma referência a esses 4 que modelam a matéria. Beleza? Aí nós vamos aqui, ó, Apocalipse 5, versículos 5 ao 6, legal? E diz assim: E disse um dos anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olheis, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. Então veja, aqui novamente é uma visão, é uma representação gráfica, legal? João viu um cordeiro que representa, né, o Messias, não é isso? E diz que nesse cordeiro, dentro da sua fisiologia, existia 7 pontas, 7 chifres e 7 olhos, nas quais os mesmos representavam, não é isso? Os 7 espíritos, as 7 ferramentas que modelam a matéria. Então aquele cordeiro tinha em si mesmo esses 7 atributos. Perfeito? Deu para entender aí? Dúvida? Maravilha.
Aí vamos lá para Isaías, né? Isaías 11 é uma referência, né, do Messias que viria. Aí diz assim, que sobre ele, sobre quem? Sobre o Messias que viria, ele iria possuir o espírito de algo, repousará sobre ele o espírito de sabedoria, que é Roquima, de entendimento, que é Biná, o espírito de conselho, que é Etzá, o de força, que é Geburá, o espírito de conhecimento, que é Daat, e o temor de Yalro, que é Yalro. Perfeito? Então, se você contar aqui, ó, espírito de Yalro, 1, Roquima, 2, Biná, 3, Etzá, 4, Geburá, 5, Daat, 6, Iraialro, 7. Então, já havia sido profetizado lá em Isaías que o Messias que viria teria em si mesmo esses 7 atributos, essas 7 ferramentas que modelam o quê? A matéria. Beleza? Deu para entender aí o que são os 7 espíritos? Tá começando a entender? Então veja, voltando aqui dentro do que a gente estava falando. Então primeiro, né? Então primeiro, o incognoscível se manifesta, desenvolve 5 naturezas. Agora ele precisa combinar essas naturezas. Então, mais uma vez, ele se diferencia dentro de si mesmo. Então nasce o unigênito. O unigênito, por sua vez, vem com 7 consciências, com 7 ferramentas, com 7 atributos, chamados de os 7 espíritos. Dentro desses 7 atributos, 3 deles modelam aquilo que é imaterial, que é sutil, enquanto que os outros 4 modelam tudo aquilo que é forma, seja denso ou sutil. Então, quando falamos de pleroma, nós estamos falando desses 4 e não desses 3, porque esses 3 estão presentes nos aspectos imateriais, nos aspectos psicológicos. Perfeito? Dúvidas? Não. Hã? É, 9 e 3. Maravilha. Agora, irmãos, ó, eu preciso que vocês se atentem a esses 4 aqui, ok? Aqui está representado uma bola dividida em 4 e ela está amarela, correto? Então agora vamos pular para o próximo gráfico. Como eu desse um zoom aqui, que nós vamos estudar só esses 4 agora, ok? Esquece desses outros aqui, nós estamos dentro desses 4 agora, tá legal? Vamos lá. Então veja, cientificamente o nosso universo, esse universo denso, ele teria, né, a forma de uma esfera. Ah, Weber, mas como ele sabe a forma? Não, esse aqui é um modelo criado pelo computador, analisando tudo aquilo que é micro e que é macro. Então supõe-se, pode ser que seja um quadrado, um triângulo, não importa. Supõe-se, né, que o universo expandido seja uma esfera. Ah, Weber, mas é um triângulo, é um disco. Aí fica na sua crença. Pela ciência, supõe-se ser uma esfera. E analisando o modelo, né, de tudo, do Sol, da Lua, dos átomos, da eletrosfera, dos prótons, dos quarks, podemos imaginar, né, que esse modelo se repete no macro, uma vez que ele existe no micro, mas sem problema. Então veja, lá o universo, o pleroma, aqueles 4 aqui agora, está sendo representado por essa esfera, ok? Então eu estou representando o pleroma, né, o universo de Yahushua material, como essa esfera. Cada pontinho desse, só para que você entenda, é como se fosse galáxias que possuem sistemas solares, planetas, civilizações e etc. Beleza? Deu para entender até aí? Então eu estou representando aqui, ó, nessa esfera o universo de Yahushua, o pleroma. Beleza? Maravilha. Aí naquela esfera amarela que nós fizemos aqui, nós dividimos ela em 4, certo?
Então aqui, ó, nessa esfera aqui, eu preciso dividir ela em 4. Perfeito? Então agora nós vamos dividir ela em 4. Como que nós vamos dividir ela em 4? Através daquilo que está escrito, dos evangelhos secretos. Então veja, na Bíblia é representado como querube esses 4. Então primeiro querube, segundo querube, terceiro querube, 4 querube. Né? Nos evangelhos secretos dá um nome, ó, Armozel, Uriel, Devatá e Elelit. Vamos ler aqui. Agora, a partir da luz, que é o ungido, ou seja, o unigênito e ao ruxo, e da incorruptibilidade, que é uma das naturezas de Barbelo, pela graça do Espírito, os 4 luminares que derivam do rim autoconcebido olhavam para permanecer diante dele. Então, ó, os 4 olhavam, perfeito? Está se tratando deles. Então, ó, voltando aqui, ó, dividi em 4, legal? Ó, peguei aquela esfera, dividi em 4. Está dando para entender até aí? Beleza? Maravilha. Agora vamos começar a complicar mais um pouquinho, tá bom? Ó, maravilha. Agora nós vamos ler os textos aqui que vai nos falar sobre isso. Repare, o universo representado por essa esfera, ele é dividido, ó, em 12 fatias. Perfeito? Significa que existe 12 governos dentro desse universo. Cada um desses querubes, daqueles 4 que nós mencionamos, ele é uma região do próprio universo. Então aqui é como se fosse um quarto do próprio universo. Então não existe um governo espiritual independente de uma porção de terra. Não. É como se eu pegasse, só para vocês entenderem, esse planeta, dividisse ele em 4. Um quarto desse planeta representa é o corpo de um querube. Estão conseguindo me entender? Sim ou não? Sim. Então, maravilha. Então, lá no pleroma, né, a totalidade, o pleroma concluído, né, são 12 partes, assim como são 12 seres, né? E isso gera, então, a esfera do pleroma. No entanto, essas 12 partes, elas são divididas em 4 triades. Lembra que nós falamos que são 4 querubes? Então, significa que cada querube, cada luz, né, representa, né, governa uma triade, ou seja, 3 partes do universo pleroma. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, Armozel, tá vendo que tem 3 tons de azul e ele é azul? Então, significa o quê? Que ele governa 3 partes de 12 aqui do pleroma. Assim como o Oriel, assim como o Devatá e assim como o Elelit. Cada um deles governam 3 partes. Se você somar, você vai chegar no número 12. Muito bem. Agora nós vamos ler aqui o que o texto diz. Ó. A graça reside no aion eterno do luminar Armozel, que é o primeiro anjo. Então, primeiro aqui, beleza? Existem 3 outros reinos com este reino. Ou seja, ele governa 3 regiões, né, desse universo. Graça, verdade e forma. No próximo gráfico eu deixei os nomes já bonitinhos aqui. O segundo luminar é Oriel. Foi nomeado ao segundo reino eterno, certo? Existem 3 outros com ele: reflexão tardia, percepção, memória. O terceiro luminar é Devatai. Foi nomeado ao terceiro aion, terceiro reino. Existem 3 domínios com ele: compreensão, amor e ideia. O quarto, que foi estabelecido sobre o quarto, aqui, ó, Elelit. Existem 3 domínios com ele: perfeição, paz e sabedoria, que é o Pis Sofia, na qual gera Yaltabote. Beleza? Então, basicamente, nós estamos falando o quê? Que existem 4 governos principais. No entanto, esses 4 governos principais se desdobram em 12 governos. Perfeito? Sendo que cada triade, né, tem um chefe, tem um representante, chamado de querube na Bíblia, ou nos evangelhos secretos, chamado de luz. 4 luzes. Perfeito?
Ou se você quiser ir para a Cabala, você vai ver como 4 triades. Legal? E aqui fala, ó, estes são os 4 luminares que estão diante do Lurim autoconcebido, que é o unigênito. Estes são os 12 reinos externos que estão diante do Filho do grande autoconcebido, ou ungido, pela vontade e a graça do Espírito invisível. Os 12 reinos pertencem ao Filho do autoconcebido, e tudo foi estabelecido pela vontade do Espírito Santo, através do autoconcebido. Aí aqui, ó, nesse segundo gráfico, para facilitar, eu já coloquei aqui os nomes, tá vendo? Então, ó, do primeiro é graça, verdade e forma. Do segundo, reflexão, percepção, memória. Do terceiro, compreensão, amor e ideia. Do quarto, perfeição, paz e sabedoria. Beleza? Tá dando para entender, pessoal? Dúvidas? Pode perguntar. Eu sei que é tensa essa parte. Então, maravilha. Então aí continua lá. Estes são os 12 reinos eternos que estão diante dos filhos dos grandes autoconcebidos, ungidos pela vontade da graça. Os 12 reinos pertencentes ao Filho do autoconcebido. Maravilha. Bom, então nós estudamos aqui, né? Estudamos o reino pleroma. Legal? Poxa, Weber, mas aqui em Samael, como é que funciona? Aqui em Samael, esse aqui que nós temos, funciona da mesma maneira? Sim, meus irmãos, funciona da mesma maneira. Até porque este universo é um rascunho, né? Mal desenhado do pleroma. Então segue os mesmos padrões. Aliás, não teria como ser diferente desses padrões. Caso contrário, a matéria não iria se modelar. Perfeito? Então vamos lá agora. Tenta você bater na cabeça. Ó. Vamos agora estudar em Samael, como é que funciona. Bom, veja, em Samael é interessante. Por que que é interessante? Lembra que nós falamos que para construir, né, este universo, para modelar os 5 elementos, é necessário ter em si mesmo essas 7 consciências, esses 7 atributos, esses 7 espíritos? E Samael, como é que faz? Ele tem esses 7 espíritos? Ele nasceu com esses 7 atributos de Elohim? E aí? Não, não nasceu. Oi? Exato, e agora nós vamos estudar de que forma. Veja, Samael é um fato curioso, porque ele não tinha em si mesmo, né, esses 7 atributos. De tal maneira que lá na 7ª dimensão, que é onde de fato existe o caos, onde ele surgiu, ele não pôde criar nada. Então ele falou, ó, o seguinte, como eu não tenho esses 7 atributos, eu vou ter que improvisar. Eu vou ter que criar em mim mesmo. Então o que que ele fez? Ele se dividiu, emanou em si mesmo 12 consciências, que são os 12 arcontes. Ele fez o plano inverso. Em vez de ele criar primeiro, né, ter os 7 atributos, criar o universo, criar 12, ele fez diferente. Ele se dividiu em 12 primeiro, e aí dentro dessas 12 consciências que ele tinha, ele nomeou como se fosse os 7 atributos. Então ele improvisou os 7 atributos. E aí só depois que dentre os 12 ele nomeia os 7, é que ele vai conseguir criar o universo. Totalmente diferente do unigênito, de Yahushua na condição de unigênito. Pois em si mesmo ele possui os 7 atributos, e a partir daí ele construiu o universo pleroma, entendeu? Aí nós vamos ler isso no texto, ó. Yag-Tabot é o primeiro governante que tomou um grande poder de sua mãe. Então ele deixou e se afastou do lugar onde ele nasceu. Ele assumiu o controle e criou para si outros reinos com fogo luminoso que ainda existe. Ele acasalou com a consciência dele mesmo e produziu autoridades para si mesmo. O nome do primeiro é Atot, as quais a geração chama de o ceifeiro. O nome do segundo é Armas,
que é chamado do olho ciumento. O terceiro é Calil e Obri. O quarto é Iabel. O quinto é Adonai, chamados de Sabaote. O sexto é Caim, o sétimo Abel. O oitavo é Bricense. O nono Yoel. O décimo Amipoel. O 11º Meuxer. E o 12º Belias. Então veja, ele emana primeiro de si 12. Ainda não criou nada, ele não desenvolveu o universo, porque ele não tem os 7 atributos. Então ele emana, né, divide em si mesmo 12 consciências. Aí sim, uma vez que ele emanou as 12 consciências, aí sim ele consegue então criar um universo. Por que ele consegue criar um universo? Porque a partir do momento que ele se dividiu, ele nomeou desses 12, 7 para serem essas 7 ferramentas. E os outros 5, né, nós vamos estudar, são os efeitos, são a causa. Então está escrito aqui, ó. E em seu pensamento ele uniu 7 poderes com as autoridades que estavam com ele. Quando ele falou, estava feito. E ele nomeou cada um dos poderes, começando pelos mais altos. O primeiro é bondade, com o primeiro poder Atote. O segundo, premeditação, com o segundo poder Eloaios. O terceiro, divindade, com Atasfaios. O quarto, senhorio, com Yali. O quinto, poder, reino, aliás, com Sabaote. O sexto, ciúme, com Adoim. E o sétimo, compreensão, com Sabataios. Então, cada um tem uma esfera em seu próprio reino. Eles foram nomeados após a glória acima pela destruição dos poderes. Embora os nomes dados a eles por seus criadores fossem poderosos, os nomes dados após a glória acima trariam sua destruição e perda de poderes. E por isso eles têm 2 nomes. E Aritabote organizou tudo segundo o padrão dos primeiros reinos que havia surgido, para que eles pudessem criar tudo de forma incorruptível. Não que ele tivesse visto os incorruptíveis. Antes, o poder que estava nele, que ele havia tomado de sua mãe, produziu nele um padrão para essa ordem mundial. Então, mais uma vez, aqui está falando que ele constrói esse universo segundo o padrão do Pleroma. Então, o que ele fez? Se dividiu em 12. Dentro desses 12 ele nomeou 7 para ser os 7 espíritos. E aí sim, então, ele consegue criar esse universo denso, que é uma cópia, um rascunho do universo real, que é o Pleroma. Tá dando para entender aí, pessoal? Então, maravilha. Aí continua, ó. E Artabote estacionou 7 reis para cada esfera no céu, para reinar sobre os 7 céus, e 5 para reinar sobre a profundidade do abismo. Faz a conta. 7 com 5 dá quanto? Exato, que são as 12 partes do universo. Ele compartilhou seu fogo com eles, mas não revelou o poder da luz que havia tomado sua mãe, pois ele é escuridão e ignorância. Aí continua. Os governantes criaram 7 poderes para si mesmos, e os poderes criaram 6 anjos cada, até haver 360. Estes são os nomes e aparências correspondentes. Aí Atote tem um olho de ovelha, Eloaios tem um olho de burro, o terceiro tem um rosto de hiena, Yali tem 7 cabeças, Sabaote tem um rosto de serpente, Adoem tem um rosto de macaco, e o sétimo, Sabataios, é um fogo flamejante. Essa é a natureza 7ª da semana. Então veja, mais uma vez o texto falando. O legal aqui desse primeiro trecho que a gente leu é que ele mostra o quê? Que o universo ele tem 6 planos. Porque uma vez que eles eram 12, falam que cada um criou 6 para si. De maneira que houvesse 360. Então se você pegar 12 e multiplicar por 6, você vai chegar no número 72. Se você multiplicar por 5, que são os 5 elementos, as 5 naturezas da matéria, de algo, você vai chegar no número 360. Então significa o quê?
que este universo possui 6 expressões. E dentro dessas 6 expressões, temos 360 variações da matéria. Perfeito? Sendo que temos 72 governos, governados por esses 12. E esses 12, por sua vez, é governado pelos 4, que são os 4 querubes, as 4 luzes. Beleza? Ah, Weber, então você está falando que em Samael também tem 4 luzes, 4 querubes também? São 4 triades? Onde você arrumou isso? Vamos lá. Olha, desenho bonito, hein? Então lá, se formos para outras culturas, veremos que esse universo inferior de Samael é composto por 4 autoridades espirituais principais. Entre os gregos são chamados de signos fixos, que é touro, leão, escorpião, aquário, leão repetido 2 vezes, desculpa aí, tá? Então você apaga um leão aí, dá 1, 2, 3, 4, certo? Então, se você for estudar dentro da cultura grega, né, você vai ver que eles dividem esse universo como tendo 4 principais, que são chamados de signos fixos. Então, vamos supor, vamos tentar falar aqui mais abertamente. Vamos supor que você é grego. O Carlos não dá porque ele é escurinho. Teria que ser eu assim, mas eu sou careca também, acho que não dá. Mas faz de conta que eu sou Mas faz de conta que eu sou um grego. Tô lá na Grécia. Quando eu olhasse para o céu, eu não veria as 12 constelações, porque em cada dia e em cada época do ano, elas vão se movimentando, eu só veria parte delas, ok? No entanto, essas 4, que são chamados de os signos fixos, permanecem sempre. Então eu sempre vou conseguir ver touro, leão, escorpião e aquário. Isso lá da Grécia. Então, portanto, para mim que sou um grego, né, fazendo de conta que eu não sou grego, hein? Sou brasileiro vira-lata. Fazendo de conta que eu sou grego, para mim, esses 4 são os 4 governos principais e os 4 pontos do universo. Porque eles são fixos, enquanto os outros, né? Então, 12 menos 4, 8, né? Então, enquanto os outros 8, eles estão regendo de tempos em tempos, ok? Deu para entender aí? Então, esses 4 que eles chamam de signos fixos é uma referência aos 4 governos principais, porque o universo é dividido em 12. E esses 12 nada mais são que 4 triades. A cada 3 presta conta para um único ser. Beleza? Aí, maravilha. Vamos para os gregos agora. Ficou mais fácil. Agora eu sou um chinês. Ó, o olho puxado eu já tenho. Agora vamos para a mitologia chinesa. Eu sou um chinês. Né? Então, ó, na mitologia chinesa, esses 4 principais são chamados de os 4 deuses celestiais. Né? Olha lá, ó. Que é o Siriu, o dragão azul, tá lá, aqui tá verde, mas ele é azul. Suzaku, que é uma ave lá, que é tipo um pavão, meio fênix, parece uma fênix, mas não é fênix. Genbu, que é uma tartaruga com a cauda de serpente. E Byakko, que é um tigre branco. Tá vendo aqui esses 4 aqui, ó? Eles representam os 4 governos principais do universo. E o interessante, mais interessante ainda, é que eles, na verdade, é um conjunto de constelação. E cada 7 conjuntos de constelações representam um desses 4. Mostrando que esses 4, na qual governa sobre todo o universo, são os 4 pontos do universo, eles são também os 7 atributos. Perfeito? Lembra que quando nós estudamos os 7 atributos, falamos que dos 7, 4 são os que modelam a forma? Então, mais uma vez, é uma referência de que esses 4 pertencem a esses 7 que modelam a forma. Tá dando para entender? Estou indo muito rápido? Posso ir devagar? Dúvidas? Pode perguntar.
Maravilha. Aí aqui eu coloquei, bom, isso que eu acabei de falar, estou situado com as considerações. Os quatro... Ah, tá. Os quatro estão ligados aos 7 espíritos, como no padrão do Pleroma. Aí aqui é interessante, ó. Nos Vedas, Brahma, né, ele constrói o universo em si mesmo, né? E ele é apresentado com 4 cabeças, simbolizando os 4 governos do universo, as 4 triades, ó. Então, se você olhar lá, se for lá para o hinduísmo, né, para os Vedas, ó, o Brahma, vou tentar dar um zoom aqui, né, vamos ver se dá certo. Tá dando para ver aí? Olha lá, o Brahma, que é esse bichão aqui, ó, além de ter 4 braços, ele tem 4 cabeças, simbolizando esses 4 querubins, essas 4 luzes, esses 4 governos sobre a qual as 4 triades do universo estão divididas. Então, se você olhar lá, ó, 4 cabeças, beleza? Certo? Então, você vê que em inúmeras culturas fala da mesma coisa, pessoal. Então, não é a gente que é doido e está falando de nós mesmos. Nos evangelhos secretos tá, na Bíblia tá, e se você olhar em outras culturas também está. Maravilha, tá dando para enxergar? Estão conseguindo entender? Aí aqui no gráfico, ó, a gente tentou facilitar. Lembra que são 12 lá, 12 regentes? Aí nós colocamos aqui, ó, o nome dos 12, tá? E eles divididos em triades. Aí colocamos touro igual o Seriú, que é o dragão azul. Escorpião igual o Suzaku, que é tipo a fênix. Aquário igual a tartaruga lá, que é o Gebu. E o leão similar ao tigre, que é o Byakou lá. Então você vê que o mesmo padrão ele se repete, só muda os nomes e as figuras. Certo? Certo. Então, vamos pro próximo. Maravilha. Maravilha. Então, ainda em Samael. Samael também representa, né? Tem uma representação dos 5 elementos. Nós já mostramos ali a representação dos 4, dos 7 em Samael. Agora vamos mostrar a representação dos 5 elementos. Então, os 5 elementos em Samael é representado de muitas formas, entre os hinduístas, os taoístas e muitos outros. Então, ó, termos como mana, que é um termo polinésio para dizer magia dos druidas, né? Ka para os egípcios, Reiki para os japoneses ou Prana para os sânscritos, que é os hinduístas, é igual aos 5 elementos, as 5 naturezas, a energia primordial que existe em tudo. Ué, mas como assim energia primordial que existe em tudo? Beleza, vamos voltar lá em cima. Vou tentar deixar claro para vocês, ó. Lembra que nós falamos que os 5 elementos, essa energia primordial é Yalha, é Barbelo, certo? Então o caos, onde existe esse universo inferior, não tem jeito, ele existe dentro de Barbelo, dentro de Yalha, não existe outro lugar para o caos existir, certo? O Pleroma, ele está dentro do unigênito, né? No entanto, o caos não tem jeito, está dentro do Barbelo, porque nada existe fora de Barbelo. Fora de Barbelo, fora de Yalha, somente o incognoscível, que não deixa de ser uma expressão dele mesmo. Ok? Então, quando nas outras culturas fala desses 5 elementos primordiais, universais, está falando dessas 5 naturezas de Barbelo. Ah, Weber, mas de maneira muito densa? Sim, porque todos os aspectos que você imaginar da matéria, desde o mais denso ao mais sutil, tem que residir, tem que estar dentro de quem? De Barbelo, de Yalha. Porque fora de Yalha nada existe. Se você for para a Bíblia, nele movemos, existimos e temos o nosso ser. Perfeito? Então nada existe fora dele. Então as outras culturas vão se munir de nomes diferentes para falar dessas 5 naturezas universais, que não deixa de ser Barbelo. Perfeito? Então ele vai chamar lá
de mana, de Ka, de reiki, de prana, ou dos 5 elementos aqui no português nós falamos. Então, olha, tem aqui uma explicação. Mana é o termo polinésio de origem druida encontrado em muitas culturas. Trata-se da energia que existe em todas as coisas, seja 5 elementos de maneira sutil. Portanto, aquele que é capaz de usar os 7 atributos da energia vital consegue moldar os 5 elementos em seu entorno, transformando mana em magia, objetos, sinais, prodígios, efeitos, etc. O mantra Om, que é o mantra do universo, que representa o universo, ele é escrito com esses 5 elementos. Então vamos lá. Se você ir lá para o sânscrito, né, para o hinduísmo, esse aqui é o mantra Om, né? Então, quando eles querem falar do mantra Om, né, escrever, ele vai escrever isso aqui, que representa o universo. E ele, por sua vez, representa os 5 elementos lá, ó, que é, na língua deles dá lá, o éter, que é esse pinguinho, é o Plim, esse traço é o ar, que é o Dlim, o fogo, que é o Klim, é essa parte aqui, ó, a água, essa parte de baixo, e a terra, que é o Ilim, é isso aqui. Então, em outras palavras, dentro, né, da cultura deles, eles representam o universo, né, a energia primordial que permeia tudo, como 5 elementos. Beleza? Aí vamos lá, né, agora para os japoneses e para os chineses lá, que são meus irmãos de olho. Eles também representam os 5 elementos, claro, de maneira diferente, né? Para eles, né, os 5 elementos primordiais, né, de maneira sutil, é fogo, terra, metal, água e madeira. Mas, para eles, esses 5 elementos, apesar de usar o nome madeira, metal e etc., são sutis. Essa madeira, o metal que conhecemos, é apenas uma das formas desses 5 elementos que compõem tudo. Perfeito? Mais à frente, é que eu não quero complicar muito agora, mas quando nós formos estudar o homem, provavelmente hoje não dê, mas quando nós formos estudar o homem a fundo, que formos falar sobre os chakras, nós vamos falar desse yin e yang. E aí vocês, principalmente os que estão de sexta, vão entender que, lembra que nós falamos que nós temos o nosso real ser, que é a alma, que é Nefesh, e temos 2 naturezas divinas, uma que é a gota de luz por parte de Alruxo, e a outra que é de Samael, chamada de espírito falsificativo, correto? Uma é 100% boa, e a outra é oposta. Yin e Yang, depois nós vamos estudar sobre isso. E os caras sabem disso, caras. Depois nós vamos estudar sobre isso. Beleza? Então vamos focar aqui no 5. Depois nós fala do Yin e Yang. Entendeu aí, pessoal, os 5 elementos que permeiam tudo, as 5 naturezas de Barbelo, representadas por outras culturas? Bom, então falamos dos 7, falamos dos 4, falamos dos 5, agora vamos falar dos 12, né? Os 12 são muito fáceis, a gente já até falou na aula passada, mas se você pegar aí a cultura grega, a cultura chinesa, ou até o taoísmo mesmo, você vai encontrar ali o universo, né, o zodíaco dividido sempre em 12 partes, né, dando 360 graus, similar a uma esfera. Se você ir, pessoal de sexta, nós vamos estudar isso quando for estudar as 12 tribos de Israel. Se você ir para o calendário, né, hebraico, as 12 tribos representam 12 meses, que também representam esse governo. Mas isso aí a gente vai estudar depois. Então, basicamente, por agora, né, estudando aqui em Samael, em outras culturas, nós temos o zodíaco, né? Eu já falei lá em cima. O universo para eles é dividido em 12 constelações. Então, cada constelação desse é um governo espiritual. É similar àquele gráfico nosso, lembra? Tem um universo e tem 12 partes dele. Cada parte dessa, além de ser uma parte física, também é uma consciência. Então o zodíaco nada mais é do que a mesma coisa. Beleza?
Até aí deu para entender ou não deu para entender? Então, maravilha. Então agora vamos pensando aí bonitinho que eu já volto, que eu vou ali e volto já. Não tá passando. Não, depois eu tô gravando, depois eu posso ir lá porque tá dando problema. Aí já o Guilherme lá. Aí. Oi pessoal, nem dei oi hoje. Oi, Gui. Só cheguei. E aí, Gui? Tudo Tudo bom? bem, gente? Como vocês estão? Tudo jóia. Eu tô jogando com meu vovô. Sei com tudo agora nos estudos, viu? É, ai, isso é maravilhoso. Era Ficamos mais felizes. espiritual. Isso. A essência não é só matéria, né? Exatamente, gente. Exato. Um abraço pra vocês, pro tio Nilson aí, para as bebês lindas. Ah, aí, gente. Aí, João Guilherme falando com você. Fala oi. Fala oi normal. Oi. Oi, Raquel. Fala aí, você tá falando, oi. Vai lá falar normal. Ai. Fala, tudo bem? Tudo bem? Sim. Fala oi, Guilherme. Tá ajudando o papai aí? Fala oi, Guilherme. Não, Oi, Guilherme. eu tô jogando com meu vovô. Tá jogando com o vovô? Chamamos um joguinho que eu adoro esse jogo. Deixa assim. Tá terrível. Tá feliz, Raíssa? Olha lá, olha o Guilherme tá falando que você tá feliz. Você. Pera aí, gente, um minutinho, já vem. Tá bom. Tá legal, gordinho? Tô. Deixa eu tentar. Deixa eu Não tentar. tá segurando o que, cara? É bom que eu, hein? Não é, até um X. Mas eu consegui ainda. Eu não consegui. Bom, vamos lá então? Continuamos. Então, seguindo. Não. Então veja, nós mostramos, veja, nós falamos, né, do universo de Yalhusha, né, que é o pleroma, em tempos antigos chamamos de gigaverso, porque é muitas vezes maior. Falamos aqui do universo criado por Samael, né? Mostramos que em ambos, né, o padrão é o mesmo. Poxa, mas em Alvo Samaúti, nós também falamos que existe a dimensão do fogo, que é lá na sétima dimensão, que é um outro universo, um universo intermediário, né, antes do pleroma. E lá, como ele foi construído, ele segue esse mesmo padrão? Nós vamos ver que sim. Então, vamos lá. Quando Sabaote recebeu luz, ele recebeu grandes autoridades contra todos os poderes do caos. Desde aquele dia ele foi chamado de Senhor dos Poderes. Oi? E já é o máximo que dá. Deixa eu tentar. Senhor dos Poderes. Ele odiava o pai, a escuridão, e a mãe, o abismo. Ele detestava sua irmã, o pensamento do Criador principal, aquele que se move de um lado para o outro sobre a água. Por causa de sua luz, todas as autoridades do caos tinham ciúme dele. Quando foram perturbados, fizeram uma grande guerra nos 7 céus. Então, quando Pis-Sofia viu a guerra, enviou 7 arcanjos da luz, né, do pleroma, para Sabaote. E eles o arrebataram até o 7º céu. Então aqui está narrando, né, quando Sabaote se desliga. E ele se posicionou diante dele como servo, antes
Além disso, ele enviou a ele outros 3 arcanjos e estabeleceu o reino para ele acima de todos, para que ele pudesse habitar acima dos 12 deuses do caos. Então veja, quando ele foi desligado, veio do pleroma para ele 7 arcanjos, que vão servir como esses 7 atributos, perfeito? E depois ele recebe mais 3, né? Então 7 com 3 dá 10. Para seguir o mesmo padrão do pleroma, é necessário ainda criar mais quantos regentes? 2, exatamente. E nós vamos ver que ele emana de si mesmo 2. Um por nome Israel e um outro por nome Yahushua, que nós já sabemos que é aquele que encarnou lá como filho de Maria e depois se fundiu com a totalidade. Quando Sabaote recebeu o seu local de descanso por causa do seu arrependimento, Pis Sofia deu a ele sua filha Zoe, com grande autoridade, para que pudesse informá-lo sobre tudo que existe no 8º céu, ou seja, no pleroma. E como ele tinha autoridade, ele primeiro criou uma morada que parecia enorme, magnífico, 7 vezes maior que todos os que existem aqui no caos. Então, diante da sua morada, ele criou um grande trono, uma carruagem com 4 rostos, chamado de querubins. Então veja, essa carruagem que está diante do trono, ela é também alusória, perfeito? É uma representação gráfica. E veja, eles são chamados de quê? De querubins. Por quê? Significa que a 7ª dimensão foi formada, né, em cima de 4 triades novamente. E o trono dos querubins tem 8 formas de cada lado, dos 4 cantos, formas de leão, de touro, de ser humano e de águia. De modo que todas as formas totalizam 64 formas, e 7 arcanjos estão diante dele, mostrando que os 7 atributos. Ele é o 8º, tendo autoridade. Todos os formulários totalizam 72, pois a partir dessa carruagem, os 72 deuses tomaram forma, 72 ulurins. Então, se você pegar, né, 72, perfeito? E dividir, né, por 12, você vai chegar com que número? 6. Então, podemos entender que o universo de Al-Sabaoth também foi formado em 6 partes, possui 4 triades e assim 12. Ok? Todos os formulários totalizam 72 dessa carruagem. 72 deuses tomaram formas. Eles tomaram forma para que pudesse dominar as 72 línguas da nação. Por esse trono, ele criou outros 72. Criou outros anjos, formas de dragão, chamados serafins, que o glorificam continuamente. Depois ele criou uma assembleia angelical, milhares, milhares, sem números, pertencente a ela, que era como a assembleia no 8º céu. É um primogênito chamado Yahushu, Israel, que significa aquele que vê o rim. E também outro chamado Yahushua, que é como Salvador acima do 8º céu. Então veja, mostrou 2. Então Israel, mais Yahushua 2, com mais 10 que havia vindo do pleroma, 12. Então alcançamos lá o mesmo padrão do pleroma. 4 triades, 12 regentes, 7 espíritos. Beleza? Aí agora, né, lá no Velho Testamento, né, dentro dos costumes do povo de Israel, que é o povo exclusivo de Al-Sabaoth, que são os infiltrados, como já falamos em aula passada, existem algumas representações gráficas do universo de Al-Sabaoth. Então veja, nós temos lá o que eles chamam de candelabro, né? O candelabro aqui vai uma vela, né? Uma lâmpada em cada um. Então se a gente for contar, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que representa? Os 7 espíritos, né? As 7 ferramentas, as 7 consciências que modelam a matéria. Então esse candelabro representa essas 7 naturezas do regente Al-Sabaoth, lá no povo de Israel. Beleza? Se você olhar aqui no tabernáculo, né, que era o lugar que representava, né, o plano de Al-Sabaoth, essa 7ª dimensão, onde era feito o sacrifício, né, para se perdoar os pecados entre os judeus, se você olhar, existem 5 pilares, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Então o tabernáculo está formado sobre esses 5 pilares. Quantos são as matérias, as naturezas na qual tudo é formado? 5. Perfeito? Então, cada pilar desse, né, representa os 5 elementos. Se você olhar lá, né, existem 4 cortinas dentre esses 5 pilares. E essas 4 cortinas tem desenhado nelas querubes, mostrando que você entrando dentro, né, do tabernáculo, você está entrando dentro dos querubes. Lembra que nós falamos que o universo é dividido em 4 e que o próprio universo é o corpo desses 4? Perfeito? Então, ó, a cortina representa exatamente isso. A Arca da Aliança, né, na qual dentro dela tem ali as tábuas da lei, que representa o próprio Sabaote, está guardada por 2 querubes, que são esses aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Ó. Melhorou ou não? É representada por 2 querubes. Quantos foram que o Sabaote emanou? 2. Porque 10 já havia vindo do pleroma, certo? Então você vê que todas essas representações lá, tem outras coisas que a gente vai falar mais no da sexta. E aqui não, talvez não seja pertinente, é muita informação. Mas tem outros elementos aqui no tabernáculo, tem a bacia de cobre, né? Tem os outros pilares, isso aí a gente pode falar em outro momento. Mas basicamente, ó, o tabernáculo em si é uma representação do universo de Yahweh Sabaoth. Lá nós já mostramos aqui os 4, os 5 elementos e as 7 luzes. Perfeito? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma consideração aí, pai? Quer falar alguma coisa? Não, tá muito claro, não tá? Tá bem claro aí, né? Maravilha. Mostra, né? Então, ó, resumindo, as 5 naturezas de Barbelo são o que compõem toda a existência, sendo ela material ou essência. Nada existe fora de Barbelo e algo. E a combinação dessas 5 naturezas gera toda a matéria. Os 7 espíritos são as naturezas, ou consciências, ou ferramentas necessárias para modelar, combinar essas 5 naturezas de Barbelo, que compõem toda a matéria. E assim é possível dar forma, sendo que 3, né, desses 7 espíritos modelam os aspectos sutis e imateriais desses 5 elementos, enquanto que os outros 4 modelam a forma de toda a matéria e em todos os níveis dimensionais. Portanto, os 4 espíritos que modelam a matéria são chamados nos evangelhos secretos de 4 luzes. Na Bíblia são chamados de 4 querubes, tanto para o universo pleroma quanto para a 7ª dimensão e Yahweh Sabaoth. E o universo está dividido em 12 regentes espirituais, seja no pleroma ou seja em Sabaoth, ou seja mesmo aqui em Samael. Certo? Bom, então agora nós abordamos, né, os elementos espirituais, como está nas escrituras, como está nos evangelhos secretos. Ele fala, Weber, mas se isso é uma lei universal, né? Se de fato isso existe, como você está falando, ela não deveria estar presente, então, no nosso dia a dia, na nossa natureza? Como é que a gente consegue identificar essas coisas? Então nós vamos ver algumas leis, né, que existem na ciência, que são reflexos, né, desses 7 regentes, dessas 4 autoridades, desses 6 planos. Então nós vamos agora estudar um pouquinho da ciência. Então quem gosta aí de biologia e de ciência vai achar legal. Quem não gosta vai ser um pouquinho chato. Mas se tiver dúvida dentro daquilo que eu sei, eu estou aqui para ajudar. Beleza? Então vamos lá. Então vamos olhar agora pela ciência. Isso aqui é um átomo. Tudo que existe é composto por átomos, perfeito? O que são átomos? O átomo, né, é uma das menores partículas, né, da matéria,
que compõem a matéria, e ele possui aquilo que nós chamamos de núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e possui, né, em volta do núcleo, aquilo que nós chamamos de elétrons. E esses elétrons, eles ficam girando em volta do núcleo. E esse giro em volta do núcleo nós chamamos de eletrosfera, beleza? Então o átomo possui núcleo e eletrosfera, e a eletrosfera está dividida em 7 camadas, de maneira que os elétrons estão divididos em 7 níveis, de tal forma que a combinação do número de camadas faz com que os diferentes átomos se combinem e gerem as moléculas. Então veja, o átomo na natureza ele não existe sozinho, perfeito? O átomo ele existe na forma de molécula. O que é uma molécula? Nós já vamos esclarecer. Moléculas são conjuntos de átomos que se combinam, e a combinação deles é o que vai gerar a matéria, perfeito? Mas veja o que é interessante para nós. Atomicamente, vemos que toda a matéria é moldada pelo mesmo princípio que o universo foi criado. A eletrosfera... Alô? Estão falando comigo? Alguém me chamou aí? Ouviu o Weber? A eletrosfera representa os 7 espíritos que moldam toda a matéria. Então veja, os próprios elétrons que estão dentro dos átomos seguem esta lei. Eles têm 7 camadas. Eu não coloquei aqui, mas se você olhar a tabela periódica, ela está dividida em 7, porque todos aqueles átomos têm que ter, né, o seu último elétron até essa 7ª camada. Não existe uma 8ª, uma 9ª, uma 10ª camada. Tudo está ali delimitado dentro dessa regra de 7, que são os 7 que modelam a matéria, perfeito? Então, dentro da própria ciência, né, atomicamente falando, ele existe, ok? Ó, se a gente for, aí maravilha. Então, ó, a variação da combinação dos átomos são chamados de moléculas, né? E as moléculas geram diferentes tipos de materiais. Então, a combinação dos átomos que você vai gerar os materiais, seja metal, plástico, mineral, água e etc. Não só os materiais, como também o seu estado, seja líquido, sólido, gasoso e etc. Nos seres vivos, existe um princípio, né, que remete novamente aos 7 espíritos, que são os 7 tipos de substâncias. Perfeito? Então, ó, nos seres vivos, né, todos aqueles que possuem células, essa regra também vai se aplicar e passa a ter 7 categorias. Olha que interessante. Os seres vivos existem 2 tipos de substâncias químicas, chamadas orgânicas e as chamadas inorgânicas. E elas são classificadas em 7 tipos, sendo 2 inorgânicas e 5 orgânicas. Com essa variação, cria-se a base fundamental para os seres vivos, as células. Então, a composição aqui dos seres vivos, né, ela tão divididas, né, em 7 classificações. As substâncias inorgânicas, que são moléculas, né, as moléculas inorgânicas, e as moléculas orgânicas. Nas moléculas inorgânicas, nos seres vivos, vão haver dois tipos. Ou ela é água ou ela é sais minerais. E nas orgânicas tem os glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, que é o que vai gerar depois aí o DNA e o RNA. Então, para você gerar uma célula, né, para você gerar um ser vivo, você precisa dessas 7 classificações. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja, mais uma vez, em tudo que é vivo, a lei dos 7, né, a lei desses 7 atributos que modelam a matéria, novamente se aplica. Perfeito? Tá dando para entender aí, pessoal? Tô muito rápido? Não, tá ótimo. Maravilha. Não foi eu, tá? Então, ó, a combinação, né, Não foi dessas 7 substâncias, então é possível criar a célula.
E quando a célula é criada, ela vai se multiplicando e cria o DNA, e vai criando tecido, ossos, órgãos e etc. E assim passa a existir um ser vivo, seja ele animal, vegetal e etc. Perfeito? Então, ó, aí começa a ficar mais interessante ainda, ó. Nos seres vivos existem dois tipos de substância química, chamada, tá, isso aqui nós já falamos, né? Que essa é a base fundamental para os seres vivos, as células. Outro princípio que podemos correlacionar, depois vocês podem pesquisar aí, e que já estudamos, é que o universo possui 6 planos, né? Ou coexiste em 6 dimensões, como nós já falamos. Atomicamente, pela ciência, os seres vivos são constituídos pela combinação de 6 átomos. Então, são 6 átomos, na qual a combinação deles é o que forma os seres vivos, que é o tal do CHOMPS, que nada mais é, né, do que o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a combinação desses 6 átomos vai estar presente para a vida dos seres vivos. Sem eles, não existiria aqui os seres vivos. Seria a fórmula. Então, assim como existe 6 expressões do universo, existem 6 expressões de átomos, que combinados geram seres vivos. Por isso, você pode acreditar que nós temos 6 expressões, assim como existe 6 universos. Basta tão somente você despertar. Certo? Tá aqui, ó. Continuando. Se você observar um átomo, né? Ó, deixa eu voltar aqui no átomo. Esse cara aqui é um átomo, certo? Se eu adentrar, né, menor do que um átomo, nós vamos ver que os prótons e os nêutrons são compostos por partículas subatômicas que se chamam quarks. Então, se eu olhasse para dentro desse átomo aqui, ó, se eu quiser olhar para dentro dele, eu vou achar esses caras aqui, ó, que são os quarks, certo? E dentro aqui do nosso planeta, né, só são manifestados 2 tipos de quark. Muito embora cientificamente seja comprovado que existe no universo 6 tipos, mas no nosso só existe, né, todos os átomos que nós temos aqui nessa região do universo é formado apenas por 2 desses quarks. No entanto, se você contar quantos tipos existem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas dimensões tem? 6 dimensões. Já os elétrons, então veja, se eu olhar, né, subatomicamente para os prótons e nêutrons, eu vou achar quark. Se eu quiser ver os elétrons, ele já é uma partícula subatômica e também possui 6 variações, que é o elétron-neutrino, muon-neutrino, tal-neutrino, tal e o muon, certo? São 6. Se eu for contar aqui, ó, 6 com mais 6, quanto dá? Então são 12 partículas, uma oposta à outra, certo? Esses aqui são positivos e esses daqui seriam negativos. Mais ou menos representando ali os 12 regentes, as 12 divisões do universo. Ah, Weber, mas não vale você falar dos quarks, porque só tem 2, né? Só 2/3, né? Só de 6, só 2 que compõem os nossos átomos. Maravilha. Vamos olhar para dentro do átomo. Se eu pegar, né, um próton, ele é composto por 3 partículas de quark, né? E se eu olhar um nêutron, que é o que anula, né, o próton, ele também é composto por 3 quarks. Então, quando eu tenho prótons e nêutrons e eu tenho em todos os átomos, eu vou ter quantos quarks? 6 quarks. Então, esse padrão, ele está sempre existindo. Não tem como fugir disso. Poderia falar mais ainda, mas aí já ser só teoria e talvez confundiria a cabeça de vocês. Poderiam falar aqui do RNA, dos ribossomos, que é a fórmula lá do DNA, que é composto sempre por trios, ou seja, por triades. Ou seja, tudo aquilo, né, que está sendo mostrado, né, como 7 espíritos, 4 querubes, 4 triades, ela existe
fisicamente, atomicamente, é possível você encontrar. Certo? Tá dando para entender aí? Tá tudo ligado. Tá dando pra entender assim. Tá tudo ligado, né? Tem como estimular aquele tá louco, que eles estão Certo, Gui? Tá por aí ou já foi? Tô aqui, meu bom. Poxa, olha que prestar atenção em tudo. Beleza. Bom, já são 10h11. Eu vou deixar só uma pequena introdução aqui para a aula que vem. E se tiver dúvidas aí, podem tirar, pessoal. Deixa aqui. Não, assim. Tira o som. Não. Que tá bem Vou deixar um gancho aí só pro pessoal aí de sexta-feira. Só para vocês pesquisarem, tá? Olha que interessante. Nós falamos aqui dos que existem, né, 6 variações possíveis no quarto. No entanto, é falado, né, que o átomo, como nós conhecemos no universo, até o presente momento, só existe 2 quarks, 2 tipos de variação. Estudem lá, para sexta-feira que vem, a gente pode entrar nesse assunto que é muito bom. Sexta ou domingo? Sexta. Sexta vai ter também. Estudem lá no Evangelho de João, quando Barbelo emana o incognoscível. Aí você vai ver que o incognoscível emana o unigênito. Aí você vai ver que o unigênito, né, Yalruxo, ele constrói o pleroma e ele usa apenas 2 naturezas de Barbelo. Nós não falamos que Barbelo são 5 naturezas? No entanto, a diferenciação unigênito para construir o pleroma, ele só usa 2 naturezas, que são a incorruptibilidade e a previsão. Então você pode entender que o pleroma, o unigênito, é apenas 40% da expressão de Barbelo. Se você for olhar para o átomo, quantos quarks se usa apenas? Apenas 2. Assim também como só foram utilizadas 2 naturezas de Barbelo. Mas aí vocês estudem lá, depois a gente entra nesse assunto. Certo? Bom, então na próxima aula, nós vimos então que existe, né, uma energia externa, que nós chamamos de 5 elementos, de Ialgo, de Barbelo, né? E vimos também que para se modelar esses 5 elementos é necessário ter os 7 atributos. Vimos ainda que Samael ele não possuía, né, esses 7 atributos, de tal maneira que ele precisou improvisar. Ele emanou 12, depois emanou 7. E agora nós vamos estudar que nós, os seres humanos, né, nós temos uma natureza, uma energia externa que os arcontes não têm. E por que nós temos ela? Porque quando nós fomos criados, nós seres humanos fomos criados com esses 7 atributos que modelam a matéria. Ou seja, nós somos verdadeiramente a imagem do unigênito. Nós temos os atributos para modelar os 5 elementos. E aí na aula que vem nós vamos estudar que é por esse motivo que a primeira humanidade foi totalmente superior a Samael e seus arcontes. Porque a primeira humanidade, né, ela nasce então com esses 7 atributos, com essas 7 naturezas. Ah, Weber, e hoje nós temos essas 7 naturezas? Temos, e vamos estudar na aula que vem. Beleza? Oi! Volta nessa foto da tia
natureza, por favor? Volto. Chakras, chakras. Gostou, né? Um pouquinho, isso. Gostou, né? Olha os chakras. Continuar. Opa. Eita, as crianças estão pegando fogo. Pegar os banquinhos, os banquinhos. Elas adoram esse som. Morar. Acho que alguém tá sentindo dor, né? Nós estamos ideologia. Ah, não, tá A gente queria pro lado ela fala esse dinheiro tudo mais tal, tinha que deixar esse chá pela menina, nós temos que deixar esse relegado, não tinha nada. Certo, então, irmãos? Então veja, só para deixar um gancho aí, esse 7 aí que está sendo representado aí dessa forma, é a maneira com a qual os hinduístas representam. Se você for lá para os taoístas, né, para os chinês, eles vão mostrar o yin e yang fluindo dentro dos pontos meridionais, que também são 7. Depois de 7 se desdobram em 72. Então nós vamos ver que em várias culturas falam desses órgãos espirituais que nós temos. E que temos uma energia, né, diferente dessa energia espiritual. Uns chamam de energia vital, outros chamamos de espírito, nós chamamos de gota de luz, ou se você ir para o hebraico é o ruha, certo? E aí fica para a próxima aula, nós vamos falar sobre isso e sobre a primeira humanidade. Beleza? Dúvidas? Deu para entender aí os 7 espíritos, os 4, os 5? Tá bom, tá todo mundo caro. Ô Carlos, o Weber estuda tanto sobre o 12 que queria ter 12, né? O Weber falava, estuda tanto sobre o 12 que queria ter 12 filhos. Você imagina? 12 filhos. Você imagina 12 crianças dando estudo aqui, com 2 aqui tá bem. Viu, Weber? Olha o que Não, pô, não era 12 não, eu queria 4, que era 4 querubins, mas eu fiquei em Sabaúba, só fiz 2. Unigênito já tá bom. Se bem que os 4, né, querubins já também tá legal, né, Wesley? Tá, então. Tá bom, vamos fazer Sabaúba, vamos fazer 2 aqui, tá bom. A Elka falou que no sábado hoje tá bom. Tá bom, amados, vamos orar então, vamos finalizar? Orar, tá bom. Grandioso é o Ruxo, mais uma vez na tua presença, eu te louvo, te agradeço por esse estudo, fica conosco, que no decorrer da semana, Pai amado, o Senhor possa adentrar na nossa mente, expandir a nossa consciência, expandir os nossos limites. Pai amado, fica conosco hoje e sempre, nos dá força, nos fortalece, nos ilumina, nos guarda durante a semana, que possamos ter comunhão uns com os outros e todos contigo. Fica conosco e nos livra dos arcontes, pela tua misericórdia, Pai. Fica conosco. Shalom! Shalom. Boa semana a todos!